pergunta. Vou estar colocando já a Yasmin aqui. Então vocês vão chamando aí o pessoal. Deixa eu ver se ela entra aqui que eu já mandei. Aí! Olá, pessoas lindas, tudo bem? E a ela também tem o bordão dela, gente. Como eu falei no instante aqui com o pessoal, eu vou me apresentar, porque tem bastante gente que não me conhece. Eu vou dar boa noite de novo. Falar o meu bordão que o pessoal já gosta. Tô consertando aqui a câmera. Então, né? Fala geração forte aí, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luara Maria, sou da Igreja do Evangelho Quadrangular, do quilômetro 3. E para completar ainda, eu sou filha de pastores, meus pais são pastores da Quadrangular. E sou líder de uma geração forte, líder dos jovens e adolescentes da minha igreja. E eu convidei a Yasmin, para quem não sabe, ela vai se apresentar. Ela é minha professora de inglês, que eu fico enchendo a paciência dela. E ela é muito mais nova que eu, gente. Mas Yasmin, se apresente pro pessoal. Oi, pessoal. Fala meu bordão também. E aí, pessoa linda, tudo bem? Meu nome é Yasmin. Como Laura falou, eu sou professora de inglês. Fui professora dela no ano passado. Tenho 19 anos. Dizem que não parece, mas eu tenho 19 anos. E eu sou da Igreja Batista do Jequiazinho. Ó, tá chegando aqui Dido, minha mãe já tá aqui. Jamília, sua mãe, né? Ela é muito nova, É minha gente, a mãe de mãe. Yasmin fala. Seja bem-vindo, Dido! Gente, hoje a live é diferente porque quem tá no comando é eu. Então vai ser no estilo como eu faço com os jovens da minha igreja. Então, o pessoal que tá chegando, já pedi para estar compartilhando a live. E se vocês tiverem alguma pergunta no decorrer da nossa conversa, pode mandar na caixinha aqui que tem umas interrogações minhas. Ou até mesmo aqui nos comentários, caso vocês não consigam. Mas é isso aí, vamos iniciar. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade, pelas ferramentas que nós temos. Eu tô falando, de calma, porque eu tô nervosa um pouquinho. Você mesmo no celular, se você estiver deitado no seu sofá, no seu quarto, na sua cama, faça a sua oração do jeito que você sabe. Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e por aquilo que o Senhor vai fazer. Que no decorrer deste bate-papo, os corações das pessoas vão estar cheios do seu amor e cada um vem entender o propósito, o chamado, vem entender o amor. Que nós possamos ser cheios, que cada um venha aprender com o outro, que cada um possa ser fortalecido no poder que há no seu nome. Amém. É, Amém. eu esqueci de falar uma coisa. É uma conversa muito tranquila. Eu não sou formada em teologia, não sei nada sobre essas coisas, Nem é muito eu. difícil. Então, é uma conversa bem da hora. Eu falo muita gíria, então é algo para ficar bem descontraído para que vocês possam interagir junto com a gente. Qualquer pergunta, pode mandar aí. Então, né? Vamos contar a historinha pequenininha. Eu estava com alguns projetos com a geração forte, porque esse ano a gente tinha vários planos para trabalhar com eles, aí veio essa pandemia e acabou com tudo. Aí eu comecei a orar, pedir a Deus para que Ele me mostrasse caminhos para que eu possa estar ajudando os jovens a estar fortalecendo. Eu gravei um estudo, mandei para eles, eles assistiram, fizeram as tarefas. E aí veio a ideia de um bate-papo. E como eu estava conversando com o Yasmin esses dias sobre algo que ela vai falar também, a primeira pessoa que eu pensei foi ela, porque é algo que ela também está iniciando. Eu tenho certeza que ela tem experiências, aquilo que ela poder compartilhar, segundo a vontade de Deus, ela vai estar compartilhando com vocês. E algo que mexe muito comigo é sobre chamado e propósito. Minha vida ela se baseia muito nisso. O chamado começou agora, mas propósito é algo que eu venho vivenciando há muito tempo. É algo que eu botei como uma meta mesmo. E um dos propósitos que marcou minha vida, e eu não era líder, eu era apenas liderada,
foi quando eu comecei a ajudar pessoas. Comecei a cuidar, orar mesmo, tirar aquele momento mesmo para estar se entregando pela pessoa, colocando a minha vida nas mãos de Deus. E eu começava mesmo a cuidar, fazia propósito, eu orava às madrugadas, começava a ler a palavra a cada vez mais, anotava o nome das pessoas em um papelzinho que eu colava na parede do meu quarto. E isso foi me moldando muito, porque tudo que eu ouvia a respeito sobre propósito, eu começava a chorar, porque a própria Bíblia fala que tudo tem um propósito debaixo dos céus. Antes eu falava algo que era assim: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Só que no decorrer do tempo, eu comecei a escutar diferente. Deus une pessoas e propósitos, pessoas que têm a mesma visão, pessoas que buscam os mesmos objetivos, pessoas que querem algo a mais, tanto dentro do evangelho como na sua vida particular, sua vida social. Porque se a gente for traduzir ao pé da letra, o propósito é o que? Um objetivo, aquilo que você quer alcançar, aquilo que você quer atingir. Tipo, como se fosse uma meta. Eu tenho os meus sonhos, que alguns deles foram realizados, só que os planos de Deus na minha vida é diferente. Os propósitos deles foram diferentes. Então, toda vez que eu escuto alguém falar, eu tenho um propósito, Deus tem me falado isso, eu fico, nossa, eu fico muito maravilhada, eu fico feliz demais. Yasmin, eu falo demais. Eu acho interessante a gente fazer essa diferenciação entre propósito e chamado, né? Como você falou, chamado é o que acontece agora. São as formas que você vai ser usado para chegar naquele propósito. E o propósito é o objetivo. O que que é o objetivo? Que vai mover a sua vida, né, para aquele momento. E aí, pensando nisso, a gente às vezes se perde, pensando que nós precisamos alcançar o nosso propósito e precisa ser agora. Mas não precisa ser agora. A gente precisa meditar na palavra dia e noite para a gente conseguir se alimentar dela e passar isso adiante, né? É importante demais. E é a maior dúvida da geração. Às vezes eu converso com um ou outro, não é todos, não vou dizer que todos os jovens da minha igreja conversam sobre isso comigo, sobre propósito e chamado. É algum outro, uma conversa, e ele fala, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que fazer dentro da igreja. Se eu vou falar, se eu for falar de mim, eu vou assim, gente, eu não tenho dom, não. Tem gente na minha igreja que tem um dom para cantar, para dançar, para fazer qualquer outra coisa. Já tive alguns momentos na minha, principalmente na fase da adolescência, que eu ficava assim, eu não sei fazer nada, eu não sou nada. Então foi daí que eu comecei a orar, a buscar mesmo, e percebi que as pessoas sempre falam isso comigo. Você é muito engraçada, você consegue cativar as pessoas com seu jeito, a sua maneira de falar. Aí então eu comecei a trabalhar isso em mim. Falei assim, Jesus, que tudo que eu for fazer, que seja eu, que eu não venha imitar ninguém, que seja a minha identidade, que eu me encontre em você. E conversando com um ou dois jovens da minha igreja, eles falavam, eu não sei o que fazer na minha igreja. Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu dom. E às vezes eu paro assim, poxa, velho, eu não sei qual é o meu, como é que eu vou ajudar essa geração? Só que o Espírito Santo ele vai nos conduzindo, ele vai nos mostrando o caminho, ele vai começar aquilo que queima em nosso coração, começa a queimar de uma forma que a gente não entende. Então, a própria Bíblia fala em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 12. Eu sou péssima para lembrar. Foi o que eu estava estudando. Fala sobre os dons do Espírito. Que o Espírito ele trabalha daquilo que a gente vai buscando. Se eu busco ser uma boa líder, cuidar das pessoas, então o Espírito Santo vai derramando sobre minha vida aquilo que eu tenho buscado. Pode falar. Exatamente. E é importante a gente começar de alguma forma, né? Não ficar só, eu não sei o que que eu posso fazer, eu não sei onde eu me encaixo. Mas a gente precisa tentar se encaixar primeiro em alguma coisa, não só ficar imaginando como seria se estivéssemos lá. Por exemplo, se eu nunca tentei estar no grupo de louvor, mas eu também nunca tentei, né? Eu não vou saber se eu me encontro ali. Por exemplo, há um mês atrás, eu não fazia
ideia de que eu teria um vídeo no YouTube, por exemplo. Porque eu sou uma pessoa muito tímida, muito quieta, quem me conhece sabe disso. Mas aí eu sou. É porque na sala eu sou mais tranquila, gente. Mas eu sou bastante tímida, assim, na minha vida normal, né? Vida normal. Mas então, chegou um momento em que Deus falou comigo que era o que ele queria. E aí eu fiquei na peleja, sabe? Tem certeza? Mas será que é mesmo? Mas será que não sou só eu que estou pensando isso e estou achando que é Deus falando? Mas a gente precisa orar e a gente precisa agir também, né? Tem um momento em que não dá mais para protelar, que a gente percebe que é chamado para fazer aquilo, a gente precisa fazer aquilo e a nossa vida vai ter sentido seguindo aquilo ali que Deus mandou a gente fazer. Com certeza. Yasmin tá falando aí sobre um canal no YouTube. Ela tem, depois ela vai estar falando mais. Eu lembrei de algo aqui que eu nem ia falar, mas a gente vai seguindo a conversa. Sobre como eu comecei a liderar. Nem todo mundo sabe. Eu não. Porque em 2010, vamos dizer assim, na minha igreja tinha um projeto de vida. Quando meu pai assumiu a igreja, eu escrevi que quando ele fosse mais velha, pensava assim, 30 anos, eu queria assumir o grupo de jovens e adolescentes, queria ser líder. Só que naquele tempo lá, eu já era líder do Ministério de Louvor. Já era líder do Ministério de Louvor. E aí, então, em 2010, eu fui passando anos. Aí meu antigo líder, ele ficou acho que 5 anos. Quando chegou ano retrasado, a esposa dele me chamou e perguntou. Aí eu falei que eu ia orar. Porque eu não queria, não, porque eu sabia que não ia ser fácil. Eu não estava A gente preparada. resiste, né? Gente, eu nunca fui vice-líder de um grupo de jovens. Então, para mim foi, eu falei assim, eu vou orar, eu vou orar. E eu falei assim, ó Jesus, eu tenho amanhã assim, Jesus, se for realmente da tua vontade, que isso venha queimar em meu coração, que venha, a todo momento eu venha lembrar. E foi difícil, eu não queria aceitar, não. Os filhos de pastores que a gente tem um grupo assim, mesmo sabe que eu falava que eu não ia aceitar, eu falava que não queria, que isso não era pra mim, que eu não estava preparada. E eles falavam assim, rapaz, se Deus tá te chamando é porque é tu. Ele tem um propósito na tua vida. E quando eu fui conversar com os meus antigos líderes, falei com eles, dei propostas para eles, vocês assumem, eu fico cá na vice-liderança para eu poder aprender, porque eu não sei. Ele, não, para mim já foi o suficiente. Que foi aí que eu aceitei, disse, Jesus, me ajuda. Porque eu não sei liderar, eu lidero pessoas da mesma idade que eu, pessoas mais velhas que eu e mais novas, que são os adolescentes. Então, eu lembro que quando eu conversei com uma filha de pastor, eu não lembro o que ela falou, mas eu falei que não iria aceitar. Mas ela, naquele momento, ela falou uma palavra que desceu rasgando assim, que me deu vontade de chorar na hora, que eu disse, não vou chorar aqui. Eu não vou chorar aqui. E aí eu falei assim, Jesus, o Senhor tem alguma coisa para fazer comigo. E é isso Não aí. dá para fugir. Não deu, não. Mas Pois e é. aí, Eu acho interessante a forma que Deus usa para nos atrair. Porque, por exemplo, eu tinha um projeto em mente há um tempo atrás, que era Someone's Dream, em inglês, que é o sonho de alguém. E esse projeto era estimular as pessoas a compartilharem um pouquinho da sua história na trajetória profissional. E aí, a partir disso, outras pessoas que querem chegar eita. Outras pessoas que querem chegar onde aquela pessoa está se sentirem motivadas. E aí eu conversei com algumas pessoas que conhecem mais desse meio online do que eu, e elas me deram dicas. Até que eu conversei com uma amiga minha, Bia, beijo Bia, e ela me deu a ideia de um canal no YouTube para propagar essa ideia do projeto. Só que eu fui amadurecendo a ideia do canal no YouTube para esse projeto. Aí teve um momento que Deus falou: não, não é isso que eu quero de você. Eu quero que você fale de mim. E aí eu entendo aquele projeto como uma forma que Deus usou para me atrair, sabe? Ele sabia que eu ia gostar daquilo. Eu gosto de motivar pessoas, porque eu já fui uma pessoa muito desmotivada. Por mim mesma, por pensamentos negativos, etc. Então eu gosto de motivar pessoas.
E aí ele usou isso para me atrair, para fazer o que ele realmente queria. E eu acho isso incrível, né? Deus usa, ele conhece a gente, ele usa que sabe que vai tocar na gente pra gente fazer. Verdade. Gente, quem não conhece Yasmin, eu tive a oportunidade de ser aluna dela. Ainda sou, eu digo que ainda sou aluna dela. Ela consegue realmente motivar, que eu começo a estudar e falo assim, eu quero isso, e eu lembro das dicas da professora. Então, às vezes eu não chamo ela de Yasmin por causa do costume mesmo, de chamar de teacher, por causa do tempo que ela passou ensinando. Então, ela motiva, ela não consegue deixar a pessoa para baixo, ela anima de uma forma que é surpreendente mesmo. Eu acho isso muito bonito. Vamos dizer que é tipo um carisma, é um carisma dela. Obrigada. Bem-vinda! E para quem não assistiu o vídeo dela, depois eu vou estar deixando aqui para vocês assistirem, que tá muito bom mesmo. É, é que nem eu tava comentando com o meu irmão, se eu não me engano, foi meu irmão, ou foi outra pessoa, não lembro. Que essa quarentena, ela tem mostrado muito as pessoas. As pessoas têm despertado. Outras têm ficado no comodismo e já outras têm buscado outras coisas, outras áreas. Quem diria que eu teria que estar à frente do Instagram da igreja para poder estar fazendo os cultos e depois aí meu pai ter a ideia do canal do YouTube, a gente correr atrás para poder conseguir inscritos. E depois meu irmão começou a procurar para a gente fazer as lives lá, porque é muito mais fácil para as pessoas estarem assistindo. E, cara, Jesus, ele sabe, realmente, ele trabalha em formas diferentes. Ele conversa em forma diferente. Eu digo que a maioria das vezes ele fala comigo através das músicas, porque eu passo a maior parte do meu tempo escutando música. Gente, é verdade, eu passo a maior parte do meu tempo. Chega abusa, escutando canções que às vezes quando ele não fala através de canções é quando eu estou estudando a palavra. E que nem eu lembrei, eu estava estudando e falei até com Yasmin sobre Josué. Ele foi um cara que praticamente, assim, pô, eu acho que minha história vai ser da dele. Porque ele só acompanhava Moisés, via como Moisés trabalhava, mas ele não era o vice, pelo menos eu acho, né? Ele não era o vice de Moisés. Eu não era a vice do meu outro líder. Eu via o movimento todo por fora, eu sempre gostava, nunca disse não para a obra de Deus. Não vou dizer que eu fui uma líder 100% boa, eu tive minhas fases ruins também, e só Jesus na minha vida. Mas Mas eu nossa, sempre, como eu falo, tipo assim, eu sou pau pra toda obra. Eu tenho vontade, eu gosto de fazer, eu abraço as ideias que eu vejo que vão fluir. Então, eu sempre peço geração. Eu não sou aquela pessoa quieta, triste, não. Eu sou muito agitada. Meu negócio é tudo muito rápido. Minha mãe fala que eu sou igual ao meu pai. Que a gente quer fazer as coisas tudo ao mesmo tempo. Mas Josué, ele foi isso. E ele ficou com medo. Imaginei, liderar um povo, vamos dizer, que era atribulado, de pais atribulados, e ele sem entender nada, como fazer. E Deus vai e fala que é para ele ser forte e corajoso, para ele não ter medo, porque Deus vai estar falando com ele, vai dar a direção a ele, como ele deve fazer, como ele deve seguir. Ah, isso é muito lindo. Deus é top demais. pois é, e no começo dessa minha história, né, com a realização, né, com a busca de fato do chamado que está começando agora, apesar de ter nascido em berço cristão e aprender sobre Deus desde sempre, eu estou começando de fato agora, né, a buscar, a querer saber o que que Deus quer de mim. E aí, no começo, quando eu percebi o que ele queria, quando eu percebi que ele me queria ali, as pessoas me vendo, eu fiquei, Senhor, mas como assim? Como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo nem falar direito. E eu vi uma postagem que foi falando sobre algumas características de pessoas que Deus usou. Por exemplo, que Moisés não sabia falar direito também. E aí, mesmo assim, Deus usou, sabe? E isso foi incrível. E quando eu percebi que Deus queria aquilo, eu orei muitas e muitas vezes. E pedi aconselhamento também com meus líderes da igreja em relação à ousadia. Ousadia do bem, não aquela ousadia que a gente está acostumado a ver, né? Uma ousadia para conseguir falar de Deus, para conseguir falar sem medo, sem. E aí, o que vão pensar de mim? Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso.
infelizmente. O que que vão pensar de mim? Será que se eu falar mal, vão pensar aquilo e tal? E a gente não deve pensar assim, a gente deve ser forte e corajoso, como a Bíblia nos instrui a ser, né? E a partir disso, a partir do momento que eu entendi que Deus estava me falando, olha, faz, que eu vou cuidar do resto. Foi maravilhoso e foi muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar à frente das coisas que eu faço, dos projetos, etc. Eu gosto de fazer. Eu sou assim, então foi complicado eu colocar o pé e esperar Deus colocar o chão, né? Porque eu não sabia o que ele queria com aquilo, mas eu precisei colocar o pé, eu precisei confiar que ele ia colocar o chão para eu pisar ali. E desde que eu decidi confiar nele, tem sido uma experiência maravilhosa. Meus dias têm sido totalmente diferentes. E é bom. Agora a gente tem que aprender a ter paciência e esperar nele, porque a gente quer tudo muito rápido. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito e não é. Que nem eu converso muito com jovens da minha igreja. Eu falo que quando for fazer as coisas, faça com vontade, não por obrigação. Porque em nenhum momento eu fiz por obrigação. Eu não aceitei o grupo a ser líder porque me obrigaram. Foi algo que partiu de mim. Eu orei, eu busquei, conversei com os meus pais. E como eu vi que as coisas estavam fluindo para que eu liderasse, para que eu tomasse a frente, no início foi muito difícil. Eu tremia, eu ficava com medo. Pensei, meu Deus, e agora? E graças a Deus que eu tive a ajuda de pessoas que caminharam comigo até o final do ano. E eu orei para que se fosse realmente, começou a queimar novamente, porque se eu falasse não, quem é que cuidar dos jovens? Quem é que está cuidando deles? E se hoje é meu papel, é minha obrigação, eu pedia muito a Deus para que colocasse amor, porque nada sem amor não flui. Quando é feito por fazer, não tem aquele carinho, não tem aquela coisa do abraço de Deus. Se eu falar que foi muito difícil, foi. Eu não tive apoios, vamos dizer assim, mas tive pessoas que caminharam comigo até o final. E eu estudando, eu acompanho muito o pastor Lucinho Barreto, porque para mim é um dos caras muito massa, porque ele abraça com garra a geração, ele abraça a juventude, ele entende. E uma das coisas que ele falou que a maioria dos líderes, ou qualquer um que está começando nisso, é de aceitar o seu chamado. Aceitar. Então, quando você aceita seu chamado, você começa a dar espaço para que Deus entre e agora ele vai trabalhar. E a geração, os jovens da minha igreja que estão assistindo, se vocês têm dúvida do seu chamado, se vocês têm dúvida do que fazer, eu não tenho uma fórmula. Eu acho que nem Yasmin tem uma fórmula certa, mas algo que eu falo sempre para eles: a gente só vai conhecer a Deus, a gente só vai ter intimidade com Deus se a gente orar, se a gente jejuar e se a gente ler a Bíblia. A Bíblia, ela dá as orientações certinhas. Minha Bíblia está aqui. Ela me dá as orientações certas. Ela diz o caminho que eu devo seguir. Ela diz qual vai ser o meu dom do Espírito. Como é que Deus vai trabalhar. E os jovens parece que têm preguiça de ler. Isso é ruim, não pode. Não pode. Mas eu quero saber mais. Eu gosto de dividir essas experiências. Eu gosto de falar quando as pessoas realmente se entregam por amor a Jesus, por amor ao chamado, por amor à obra. Quero que você, aquilo que partir do seu coração, você diga o que mais me atrai em Jesus, o que mais me atraiu no Espírito Santo, o que foi que mais lhe despertou. Não sei, algo seu aí. Claro, falando sobre a Bíblia rapidinho, uma vez eu vi uma frase que era: a vida não tem manual de instruções, e se tivesse, a gente não leria. Só que ela tem. Ela tem um manual de instruções, sim. Ela tem um livro que fala exatamente o que você precisa fazer, como você precisa agir. Né? Existem, claro, especificações da vida de cada um, coisas que são particulares, mas está aqui. E aquilo que a gente não vê aqui, a gente tem alguém para quem perguntar, né? A gente tem alguém a quem recorrer, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo que está aqui com a gente o tempo todo. Sim, e falando da experiência particular. O próximo vídeo do canal fala bastante sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho aqui também.
que é questão de autoestima. Há alguns anos atrás, isso foi um grande conflito para mim. Eu tinha um problema muito grande com essa área, muito, muito grande mesmo. E eu tinha várias crises e era muito difícil, eu chorava por nada não, porque eu não me sentia suficiente, eu tentava guardar, esconder esse sentimento para mim, não compartilhar com as pessoas, não buscar ajuda. E aí isso tinha hora que não dava mais, sabe? Eu tinha essas crises, esses momentos de colocar para fora. Então, uma vez, uma amiga minha chamada Gabi, beijos Gabi, se você estiver assistindo, ela falou que em um desses momentos, né, que ela estava perto de mim na hora, ela falou que naquele momento estava sendo difícil, mas que um dia Deus ia usar, tô emocionada, Deus ia usar todo aquele sofrimento para, ah, meu Deus, para ajudar pessoas. E é exatamente o que tem acontecido. Porque não foi uma época fácil da minha vida, nem de longe. Foram anos muito difíceis. Mas chegou o um momento em que Deus está usando isso, está começando a usar isso, para mostrar para mim qual é o propósito dele para minha vida. Né? A gente precisa ter em mente isso, que existe o propósito. O propósito é trazer a criação de volta para o Criador. E o seu chamado, ele existe dentro de você antes de você mesmo existir. Né? Ele está dentro de você. Deus conhece a sua vida, ele conhece as suas realidades, as suas lutas. E por menor que você se sinta, ele vai usar aquilo que ele sabe que pode usar em você. Que tem potencial, porque você tem coisas que vão te levar a cumprir o seu propósito. Independente do que seja. Né? Sempre vai ter algo que ele vai usar para te levar para as pessoas. E aí, quando Deus me falou que ele queria que eu usasse o canal para falar sobre ele, uma das coisas que eu pensei foi: mas Deus, já tem tanta youtuber legal aí falando do Senhor, é mais fácil eu sair recomendando os vídeos dela. Mas aí ele foi esclarecendo na minha cabeça a ideia de que as pessoas que já estão lá falando sobre ele falam a partir do chamado delas, né? Do que ele chamou para falar sobre determinada área. Por exemplo, tem pessoas que falam mais sobre casamento, tem pessoas que falam mais sobre namoro, sobre etc, sabe? Sobre essas especificações, sobre missões. E aí ele me queria para uma área que ele quer falar também. Ele quer usar aquela minha experiência e qualquer outra coisa da minha vida que eu já entreguei para ele usar o que ele quiser para tocar pessoas, né? Então, a gente tem que entender que a nossa participação é importante. Né? Existem pessoas fazendo a obra, existem, sempre vão existir, amém. Mas nós também somos importantes. Nós também temos uma participação importante nisso. Nós podemos ajudar pessoas que outras pessoas talvez não pudessem, né? Talvez estivesse fora do que é o chamado daquela pessoa. Porque a gente pode estar disposto a ajudar, mas também é muito bom quando a gente entende a realidade dela. É muito importante também. Dá pra gente ter uma ideia melhor do que a gente pode fazer para ajudar. Isso é muito importante. Com E certeza. foi isso que me encantou. O que me encantou, como você perguntou, foi essa possibilidade de usar algo ruim no passado para transformar o futuro, o meu futuro e o futuro de alguém, talvez ajudar, né? Eu falei com Deus que uma pessoa que eu descobrisse algum dia que foi tocada por essa minha experiência, por o tempo que ele quiser que eu fale sobre isso, se ele descobrir que uma pessoa foi tocada, que uma pessoa não precisou passar por tudo aquilo que eu passei, já vai ter feito tudo valer a pena. E é isso aí. Com certeza. Nossa, falar de Deus é tão assim, parece que faltam palavras. Parece que, não sei, eu não sei explicar. Porque quando a gente se envolve em um relacionamento com Deus, quando a gente se envolve em uma intimidade com Ele, as coisas fluem. É que nem algo que eu já escutei. Quem entende o propósito, só entende o propósito quem entende o processo. Cara, o processo ele não é fácil. O processo ele nos molda. O processo ele quebra a gente. Quantas vezes eu já ouvi no momento do meu propósito que Deus ele iria fazer algo novo em mim, que ele ia me quebrar, cara. Eu chorava e falei, não, Jesus, não me quebra mais não, porque eu não aguento. E ele falou,
E ele fala, você aguenta, você é forte. Foi na fase que nem eu falei mais cedo, que eu estava envolvida muito no meu propósito, muito. E hoje Deus me levou para outras áreas, para outro jeito. Hoje eu reconheço a minha identidade nele. Tem coisa. Ah, se eu vou falar de coisa aqui, só no outro bate-papo, só outro, fica o próximo tema. Mas, cara, a geração, que nem eu já falei, precisa entender isso. Ela não sabe qual é o propósito, comece a buscar uma intimidade com Deus. Que a partir daí, ele vai, do que você tem buscado, ele vai te dar luz. Agora, eu sou aquela pessoa que gosta de divulgar algo. Então, se o seu talento é se através da sua divulgação você consegue atrair pessoas, então use isso a seu favor. Eu gosto de estar ali colado com a pessoa para fazer a obra da igreja. Então, se envolva, que é a partir dali que você começa a desenvolver. Eu ainda estou em busca em várias outras coisas minhas, em vários outros aspectos. Eu falo que a geração, ela me mudou muito. A geração forte não tem a ideia, vai saber agora, de como eles preencheram algo em mim. Eu sou apaixonada pelo grupo do qual eu faço parte. Eu amo a minha geração. Deus colocou um amor em mim que eu já entendi. Se eu pensar em desistir, eu tenho que lembrar por que eu comecei. Lembrar de tudo lá atrás, por que eu comecei. Eu acredito que contigo é a mesma coisa. Se você pensar em desistir, você vai lembrar do processo lá atrás. Porque o caminho que você percorreu hoje trouxe frutos. É que nem a palavra fala que nós devemos ser a videira que dá frutos. Quando as nossas raízes ela tem profundidade, elas estão firmes naquele lugar, elas dão frutos. Quando ela é bem regada, quando a gente fala assim, ser bem regado, é quando a gente busca realmente a Deus, a gente começa a orar, a jejuar, ler a Bíblia. A geração não pode ter preguiça de ler a Bíblia. É algo que vai nos ensinar, é o caminho. Eu indico, falo que eu falo para a geração, lê Provérbios. Provérbios dá uma surra na gente. Provérbios Tá mesmo. bate. Pois é, mas que nessa live, nesse bate-papo, que as pessoas que estão nos ouvindo, algo, e tudo que a gente conversou, tudo que a gente falou, venha realmente ter preenchido valor, o nosso tanque do amor, que nem um livro fala sobre as 5 linguagens do amor, super recomendo. Que vem encher, a gente só enche esse tanque do amor quando a gente busca, quando a gente começa a dar a Deus aquilo que Ele nos dá. Quando Jesus fala para Pedro se ele ama, para mim, essa é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia para mim. Todas as vezes que eu leio, eu me emociono, porque Jesus ele pergunta a Pedro se ele o ama, e Pedro diz que sim, e Pedro fica meio que irritado, porque Deus pergunta isso a ele várias vezes. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus, ele ensinou a todo tempo que é cuidar das pessoas. Hoje nós temos a mídia. Hoje nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, tem o Facebook também, que através disso ali as pessoas vão ser impactadas. Eu não prego, gente, eu não prego, eu não sou pregador, eu não prego. Eu falo, conversa assim, uma coisa de um assunto que me interessa, algo que eu gosto, que nem esse tema que eu trouxe para quis compartilhar com a Yasmin, porque é algo que ela começou. Então Deus sabe como trabalhar. Porque, Yasmin, com tanta gente para eu chamar, logo Yasmin, que eu nem tenho tanto contato, assim, não tenho esse ciclo de amizade que nem eu tenho com outros, porque está começando agora. Depois disso, meu Deus, aí Yasmin te conversa demais. Mas, geração, e o pessoal, alguns conhecidos de Yasmin, que a partir deste bate-papo, vocês queiram mais com Deus, queira algo a mais, queira ir além, queira se encher. Não adianta apenas cantar, enche-me Deus, eu quero ser cheio, que venha acontecer comigo como aconteceu em Atos 2, mas que essas canções, as palavras ditas que saem das suas bocas, venha ser algo que vocês comecem a fazer. Porque não é só ser cheio, falar ali no movimento, depois acabou o culto, acabou o seu momento e passar. Não é isso. Não é isso. E a geração ela tem um papel muito importante na minha vida, que através deles eu leio livros. Eu tô absorvendo muita leitura e eu acho isso muito importante para mim. E, Yasmin, eu queria que nem eu te falei mais cedo, lá no WhatsApp, que você falasse.
algo para a geração, deixasse uma palavra de ânimo. Tem gente chegando agora, gente, daqui a pouco eu tô encerrando. Mas a live vai ficar salva. Se você deixasse uma palavra de motivação, que você fizesse uma oração também por eles, se tiver algo mais a falar, pode falar, fique à vontade. O momento é seu agora. Ok. Eu vi alguns comentários aqui do pessoal, né, aparecendo um comentário que falando, eu preciso descobrir o meu chamado, né? O que eu quero é descobrir o meu chamado. E aí, como a gente já falou, Deus vai usar a sua realidade para fazer o seu chamado acontecer, para te mostrar o que Ele quer de você. Independente de onde você está, independente do que você quer. Eu achava que eu não era capaz de nada e eu tô aqui começando pela força do Senhor, né? Porque é dele que vem a força, se fosse por mim, nada teria feito. E aí a gente precisa entender, fica muito mais simples quando a gente consegue diferenciar propósito e chamado. O nosso propósito é aproximar a criação do Criador. A gente nasce para isso. A gente está aqui para aproximar as pessoas de Deus. O nosso chamado é o processo que a gente vai passar para chegar lá. Deus vai usar a nossa realidade, para quem chegou agora, né? Resumindo, Deus vai usar a nossa realidade, tudo que a gente viveu, as coisas boas e as coisas ruins. No meu caso, foi um tempo bem ruim, mas ele está usando, ele vai fazer valer a pena, né? Então, cada parte do processo. E aí, um ponto importante, que é o nosso a terceira parte do nosso tema, que é sobre o amor. Naquela passagem que Luara falou, que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama, e Pedro fala: Jesus, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe que eu te amo. E aí, as 3 vezes que a conclusão que Jesus tem depois da resposta de Pedro é: se você me ama, então cuida das minhas ovelhas. Se você me ama, então alimenta as minhas ovelhas. Ele fala alimenta 2 vezes e cuida uma vez, né? E o nosso alimento é o quê? O nosso alimento é a palavra de Deus. Se nós amamos Jesus, nós precisamos levar a palavra de Deus para as pessoas, independente da forma que a gente puder, né? O importante é começar de alguma forma. Depois que eu decidi entrar nesse processo, Deus foi colocando algumas coisas no meu coração. Por exemplo, lá em casa agora a gente está fazendo culto doméstico, que já tinha um tempo atrás, bastante tempo atrás, mas aí tinha parado e agora a gente está voltando a fazer e está sendo muito bom, muito legal, sabe? Um momento muito bom para família falar sobre Deus junto. Não ficar cada um tendo sua experiência particular, né? E é algo muito importante isso, a gente se unir com as pessoas que a gente tem junto. Porque quando a gente pensa em chamado, propósito, nós pensamos, nossa, eu vou alcançar tal nação, Deus vai me levar para aquele país, evangelizar aquelas pessoas. Mas e as pessoas que já estão aqui, né? As oportunidades que você já tem. O que você tem feito com isso? Por onde você tem começado? É importante a gente pedir para Deus que Ele nos mostre o que Ele quer da gente no futuro, nosso objetivo. A gente pede muito isso, a gente quer saber disso. Mas também existe o agora. E o agora também é importante. O agora é o primeiro passo. Sem o primeiro passo, a gente não dá o segundo, o terceiro, o quarto e por aí em diante. Então, começar é importante, enxergar a nossa realidade é importante. E saber o que eu posso fazer agora com o que eu tenho, com a bagagem que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, mesmo que pouco, que a gente falou aqui que nós não somos teólogas, quem sabe no futuro, mas nós não somos teólogas, né? Nós estamos tendo uma experiência com Deus e isso tá fluindo tanto na gente, a gente quer passar para as pessoas, a gente quer mostrar para as pessoas, olha, esse aqui é o Deus que eu sigo, ele é maravilhoso, ele é muito bom e ele tem feito coisas maravilhosas com tempestades na minha vida, com tempos que eu achei que seriam inúteis, que não serviriam para nada. Ele tem ressignificado a minha vida, né? Me transformando em alguém que eu sinto que é importante, alguém que eu tenho aprendido a amar e a conviver. Então a gente precisa lembrar disso. Nós temos o propósito de trazer a criação de volta para o Criador. O nosso chamado é particular e Deus vai usar nossas vivências, independente de quais sejam, as boas, as ruins. Tudo que a gente tem, todos os anos que nós vivemos, vão servir para alguma coisa. E aí a gente precisa demonstrar o nosso amor por Deus de que forma? Apacentando as ovelhas, alimentando as ovelhas, cuidando das ovelhas, levando a palavra de Deus, isso aqui, esse manual maravilhoso para a vida, para outras pessoas também, não guardando para si. Tem aquele versículo que fala, aquele texto na Bíblia que fala que ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de uma mesa. Então,
Deus, ele acende uma luz, uma chama, alguma coisa maravilhosa dentro do nosso coração. E ele não acende isso em nós para que fique escondido. Ele acende isso em nós para que a gente leve para as outras pessoas, para clarear a vida de outras pessoas. Então, todo o momento ruim que a gente teve também vai servir como combustível para aquela luz. Como aquele combustível antigo, sabe? Aquela luz que tinha um barbante, assim, aí tinha que colocar o combustível para ela acender. Cada momento da nossa vida é um combustível para encher aquilo ali, aquela lamparina, para poder clarear o nosso caminho, clarear a nossa vida. Enquanto a gente estiver aqui, para a gente conseguir cumprir o nosso propósito. Então, nós precisamos entender que Deus quer revelar para a gente o nosso chamado. Nosso chamado, ele já existe, ele já está dentro de nós. Né? O Criador faz e a criação descobre. A gente vai descobrindo como usar as coisas que estão aqui na Terra. A gente vai descobrindo, a gente vai evoluindo. A gente chegou onde a gente está agora, utilizando o que Deus colocou aqui na Terra para a gente fazer, para a gente usar. As ferramentas que existem aqui. Então, a gente também precisa pensar que nós somos ferramentas. Nós somos a Terra nessa metáfora. E todas as coisas que existem em nós podem ser usadas para dar a glória a Deus de alguma forma. A gente só precisa descobrir, porque o propósito já está dentro de nós. Nós vamos fazer o quê? Refletir sobre nossas vivências e perguntar a Deus, oh Deus, o Senhor quer fazer o quê comigo? O Senhor quer fazer o quê com isso aqui que eu virei, que eu sou agora? Qual é o teu propósito? Quem o Senhor quer alcançar? De que forma o Senhor quer alcançar? Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou disposta a fazer. Então, entregar a nossa vida de verdade é um passo muito importante. É reconhecer que se eu for cuidar da minha vida sozinha, eu vou me ocupar com coisas que não são importantes. Por exemplo, no começo da quarentena, eu ainda não tinha começado esse processo. Para vocês verem como é algo recente, né? Mas já está sendo maravilhoso. Eu não tinha ainda começado. Daí eu comecei a quarentena e eu pensei, poxa, eu não estou trabalhando nessa época, o trabalho parou. Não estou estudando também, o colégio não aderiu ao EAD. Então, eu vou fazer o quê? Eu comecei a fazer curso online, me inscrevi em vários cursos online de finanças, de espanhol, de francês, etc. Daí eu fui acarretando minha vida de atividades e no final do dia eu ficava tipo, mais um dia, amanhã eu vou estudar mais. E aí, depois que eu pensei, depois que eu percebi que Deus tinha um propósito para mim e que podia começar agora de alguma forma, pequena, como fosse, eu comecei de manhã cedo não, porque eu não estou acordando cedo, mas quando eu acordava, quando eu acordava, pois falava para Deus, ó Deus, tá aqui o meu dia, tá vago, e se você tem ocupações no seu dia, né? Tá aqui meu dia, eu tenho essa ocupação para hoje, eu tenho isso aqui para fazer. Mas eu tenho momentos no meu dia que eu não tenho ocupações, ou que eu tenho ocupações que não são prioridades. E eu quero ceder esse dia para o Senhor. Né? Faz o que o Senhor quiser. Desde que eu postei o primeiro vídeo no canal, eu postei com o celular amarrado na minha estante, com corda de crochê. É bem que não E sei como é que tá o motivo. e o abajur atrás do celular para clarear meu rosto. Era o que eu tinha. Daí, depois do dia que eu postei o primeiro vídeo, eu comecei a orar a Deus, entregar o meu dia para Ele. Todos os dias eu acordava e aí eu falava, ó Deus, eu tenho esse dia aqui, tá vago, faz dele o que o Senhor quiser. E aí, eu ia acontecendo o dia, teve dias que passou a manhã toda, não tô acordando cedo, já falei, mas passou o momento que eu tava acordada. E a gente vai Passou começar. Passou a metade da tarde e eu não tinha feito nada. Eu fiquei tipo, oh Deus, eu te entreguei o dia, e aí? Né? A gente tem essa pressa de fazer acontecer, de fazer logo. E aí, no final da tarde, por exemplo, ele fazia alguma coisa que era que eu nunca imaginava que eu teria feito. E eu sempre, toda vez que eu fazia oração no começo do dia, eu ia dormir com a sensação de uau, eu não sabia que esse dia seria assim. E isso aconteceu ao longo de uma semana. No primeiro, eu não lembro a ordem, mas um dia Deus conseguiu para mim a iluminação para o canal, outro dia um cenário bom, bem melhor do que o segundo vídeo, do que o primeiro vídeo, que só tem esse no canal até agora. Outro dia, uma pessoa para iluminar, para editar meus vídeos. E
Recentemente, um amigo meu me deu um microfone para eu conseguir gravar, um microfone de lapela. Deus foi providenciando tudo, sabe? A única coisa que eu fazia era acordar de manhã e entregar o meu dia a Deus. E tudo ele fazia. E teve um dia também que eu construí um tripé. Eu mesmo fiz com materiais que tinha em casa. Então, tudo foi acontecendo, tudo foi sendo preparado por Deus de uma forma maravilhosa que eu não sei explicar. Eu não sei como. Se não for Deus, não existe outra explicação. Não tem como acontecer. Porque isso não partiria de mim. Isso não é algo que, sabe, eu faria sozinha. Principalmente porque eu sou Entendi. tímida, como eu falei. Então, eu não. Eu Já sou. foi. Eu nunca pensaria em fazer o que eu comecei a fazer. E eu tô no começo da caminhada. E o conselho que eu tenho para deixar para você que está querendo começar, ou que também está no começo, assim como eu, é entregue o seu dia a Deus. Né? Não pense em chegar naquela nação, naquele país, naquele povo. Pense no agora. O que, é que você pode fazer por Deus agora? Pergunte para Ele. Né? Observe o seu dia, as pessoas. Você tem falado sobre Jesus com as pessoas? Como eu não estou saindo de casa mesmo, só poucas vezes, assim, eu acho que eu saí 4 vezes durante a quarentena, ou 3, desde que começou. Então, as pessoas que eu tenho perto de mim são minha família. Lá em casa, a gente começou o culto doméstico. Né? A gente está fazendo isso agora uma vez por semana, que é quando a gente pode estar todo mundo junto. Então, o que eu posso... Eita! O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer com o que Temos eu tenho agora? sentido. Com o que Deus tem me dado, né? E a partir disso, a gente vai descobrir nosso chamado. Quando a gente colocar o nosso pé, Deus vai colocar o chão. A gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa fazer alguma coisa. E nem que essa coisa seja só entregar o nosso dia a Deus, porque isso já vai fazer toda a diferença. É isso aí. É que nem a música de. Eu não lembro o nome dele, que eu esqueci agora. Que fala, né? Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. De Deus. Gente, é Yasmin, muito obrigada. Foi muito bom, foi melhor do que a gente estava conversando mais cedo. Deus sabe como trabalhar. Gente, se vocês gostaram do bate-papo com a Yasmin, quiserem ela de novo, é só dar um feedback para mim, que eu chamo ela para estar mais uma vez participando. A gente fala sobre outras coisas, que a gente falou tantos assuntos, tantas experiências, que a gente não entrou a fundo, mas aí eu posso estar chamando ela novamente. Jeane, beijo, né? Ela assistiu, Jéssica, Dindo, meu liderado, tudo aí. Os amigos de Yasmin, muito obrigado por ter participado dessa live. Ellen também estava assistindo, muito obrigada. Vamos deixar salvo, vou deixar salvo aqui no Instagram. É bem provável que eu coloque também lá no nosso canal no YouTube. Gente, se inscreva no canal do YouTube da Yasmin, que eu vou estar deixando o link na biografia aqui do nosso Instagram. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo. O Muito pessoal obrigada amou. pelo convite também. A próxima vez me chamar de novo. E como aqui no Instagram nos limita, já vou encerrar. Que bom que aprendeu. Giane disse que aprendeu. Minha mãe também deixou uma mensagem dizendo que essa amizade venha exalar experiências e propósitos para outras pessoas. Amém. Né? Que através de tudo aquilo que a gente vivenciou, que a gente está aprendendo, venha realmente despertar para gerações futuras e até mesmo essa. Mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada. Pessoal que assistiu, muito obrigada mesmo. Vai ter próximas, próximas e próximas. Pessoal, Pode falar. se der tempo aí, não sei se o Instagram vai cortar a gente, mas se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem saber de alguma coisa que não deu tempo de falar aqui, que eu acho que não vai dar tempo de responder perguntas, né, Laura? Isso, Vai não dar... vai dar tempo não. Então, Mas pode vocês podem mandar. me chamar. Oi. Isso, pode falar. Quem quiser fazer alguma pergunta para mim, pode me chamar no direct, tá? E se quiserem que eu venha aqui de novo, mandem mensagem aí para o Instagram da igreja, para eu voltar aqui e a gente poder falar sobre mais coisas. E se inscrevam no canal, que em breve tá saindo mais um vídeo. Eu vou estar postando lá no grupo da geração para eles se inscreverem e assistirem o vídeo que tá muito top. O pessoal que chegou agora, infelizmente já estamos encerrando. Meu pai também estava assistindo. Muito obrigada. A mãe de Yasmin, seu pai também, se eu não me engano, estava assistindo. Gente, tchau.
Beijo. Yasmin vai voltar em breve. Tchau, gente. Tchau, Yasmin.